Deixa eu ver se eu consigo aqui já. Vou colocar aqui a apresentação. Share. Então, todos estão vendo aqui na tela já, por favor? Agora sim. Vamos sim. Ok. A minha brincadeira aqui, não se assustem com a imagem, né? É porque os unicórnios comem arroz com feijão. Eu utilizei aqui aquelas ferramentas de inteligência artificial. Eu falei, crie um unicórnio comendo arroz com feijão. Essa foi a imagem gerada artificialmente aqui. Falando de tecnologia. Meu nome é Ricardo de Souza, as pessoas me conhecem como Souza. Muitos me chamam de Souza do iFood, porque o iFood realmente foi um case de sucesso muito grande, né? Brasileiro, 100% criado no Brasil. Então, por que eu uso isso daqui, né? O iFood não foi a primeira empresa que nós fizemos, que a gente chama de unicórnio, né? A gíria do unicórnio é uma empresa com, né, eu vou até falar aqui, com valuation acima de 1 bilhão, né, de dólares. A brincadeira primeiro foi o Play Kids, né? 100% feito no Brasil. Nascemos em Campinas, na cidade de Campinas, São Paulo, onde o Play Kids, só para vocês terem uma ideia, ele foi o aplicativo para a categoria Kids, criança, mais baixado do mundo. Então, assim, para vocês terem uma ideia também, o segundo colocado foi a Disney, só que precisaria somar Disney, Cartoon Network e Nickelodeon para chegar próximo e não passava o Play Kids. É um aplicativo que foi uma febre global, e basicamente o Steve Jobs em pessoa, ele participou de uma reunião, uma única reunião, e falou, eu gostei tanto do aplicativo que eu quero ele no iPad. Na época nem existia o iPad. E aí quando fizeram o lançamento do iPad, toda a Apple Store, quando você abria a porta da Apple Store, você dava de cara com o iPad rodando o Play Kids, que esse era o procedimento da época. Obviamente isso fez com que o aplicativo tivesse muito destaque, né? E aí fizemos várias outras empresas, né, muito do B2B, mas também no B2C, e aí a minha terceira e última empresa lá no grupo foi do iFood, que realmente mudou o hábito de consumo, né? Ontem eu palestrei no Nova Bra, falando essa mesma apresentação aqui, e eu falei, poxa, em 2009, quando a ideia do iFood nasceu, ninguém imaginava que você não iria mais ligar para a pizzaria para fazer um pedido de pizza e você iria ficar configurando uma pizza no aplicativo, a borda, o recheio, sem cebola, com Coca-Cola, a forma de entrega, né? Como isso mudou em tão pouco tempo, né? Então, é um grande orgulho fazer isso, do tipo, é mudar o hábito de consumo. As pessoas já falam assim, não vamos pedir uma pizza. O pessoal fala, vamos pedir um iFood, e a gente acaba se virando aqui. Como eu disse, uma empresa unicórnio, uma empresa que ela tem um valuation de 1 bilhão de dólares, é uma brincadeira, obviamente, porque nem a palavra unicórnio se refere a essa maneira de startups e nem existe a palavra startup também no dicionário. Então, uma startup, né, o que é? Eu sempre coloco. É uma empresa que ela foi fundada recentemente e que ela tem um alto poder de escala. Existem dois poderes de escalas, né? O escalonável e o escalável. Eu sempre explico de um exemplo muito lúdico assim, né? Uma loja, por exemplo, de lingerie de um bairro, ela atende o mercado dela do bairro. Ninguém vai de outra cidade para aquele bairro para comprar uma peça de lingerie. Mas no momento que ela coloca o e-commerce, ela consegue vender para qualquer lugar do Brasil, ela se tornou escalável. Já escalonável é quando você tem, por exemplo, faz um hambúrguer maravilhoso na sua cidade, e a sua cidade gosta de comer hambúrguer com você, e você resolve transformar isso numa franquia. Então, você não consegue entregar o hambúrguer via frete para qualquer lugar do país. Então, você cria uma franquia e as pessoas vão abrindo restaurante nessas cidades e as cidades começam a ter o hambúrguer cada uma na sua cidade. Por exemplo, o Madeiro Burger, o Jerônimo, tem feito isso levando o produto dele. Então, um é escalonável e o outro é escalável, né? Aí as pessoas perguntam, de onde que nasceu essa ideia da China, né, do iFood? Foi uma cópia muito bem feita. Eu digo que o bom é aquele que copia e melhora, e não aquele que cria. O que cria leva muito tempo para criar, e para copiar você consegue fazer isso muito mais rápido. Foi um case da China. Em 2009, nós fomos convidados pela Baidu para visitar a China, e aí algo chamou muita atenção nossa, né? A gente viu várias motos passando no semáforo, mas muitas motos passando no semáforo, toda amarelinha, nessa corzinha aqui. E a gente olhou para a cara do outro e falou, pô, acho que as motos da China são tudo amarelas, né? E quando nós chegamos no lugar para fazer reunião, tinham várias motos paradas
e essas motos entregando comida. E foi a primeira vez que a gente viu isso. Falou, nossa, olha que incrível. Fomos estudar a empresa, se chama Meituan, hoje ela está gigantesca, gigantesca, mas na época ela já valia 3 bilhões de dólares. Então qualquer coisa na China que você faz ali, você fala, nossa, como cresce muito rápido isso. Então a ideia foi implantar o iFood no Brasil. Eu conto essa história porque é o meu dia a dia de startups, né? Hoje eu acelero startups, então eu digo o seguinte: primeira coisa que você olha é quais são os concorrentes. Esses eram os concorrentes da época, né? Todo mundo olhava isso. Depois a 99 também entrou aqui como concorrência, mas na época era isso. Este é o cenário das empresas que estavam querendo entrar no Brasil antes do iFood. A primeira coisa é que todos esses concorrentes possuem fundos bilionários por trás. Então, obviamente, será que dá para empreender? Quando você olha, por exemplo, essa empresa deste tamanho, essas concorrentes desse tamanho, a primeira coisa que vem é o medo de empreender. É o medo de falar, pô, como é que eu vou brigar de frente com concorrentes desses? E pode ter certeza que dois deles tiveram reuniões estratégicas conosco, dizendo assim, eu de vocês nem tentaria entrar nesse mercado, porque nós somos internacionais, temos dinheiro de sobra, e obviamente a gente vai fazer um estrago no Brasil e vocês vão perder muito dinheiro. A parte boa, e cada slide que eu passo aqui, hoje ninguém lembra dessas empresas para delivery de comida, né? As pessoas pedem iFood. Então, ou seja, essas concorrências não foram páreo para uma ideia muito bem executada. Agora, esse para mim é um problema gigante, que as pessoas sempre falavam assim, olha, lá na China pode ser que dê certo, no Brasil não vai dar certo. Porque como é que você vai convencer o fubá, colocar no bar dele um computador 486, uma internet de banda larga, comprar uma moto e contratar um motoboy como CLT? Esquece, né? Eu já sou mais antiguinho assim, então na minha época existia uma expressão que as pessoas não usam hoje, que é assim, falar, aqui a internet não chega. Então o Fubá falava, olha, a internet nem chega aqui ainda, então pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer isso? Se eu colocar um computador, o pessoal vai roubar. Se eu contratar um motoboy, ele vai quebrar a canela dele, vai ficar 6 meses afastado e eu pagando o salário dele. E se colocar a moto aqui, essa moto ele vai usar para tudo, menos para fazer entrega de comida. Então, como é que você resolve esse problema? Uma coisa muito legal, que foi uma virada de chave gigantesca para o iFood, foram essas maquininhas. Só para vocês entenderem, com a chegada do 4G, as primeiras maquininhas estavam sendo sucateadas, jogando fora essas maquininhas. E aí, o primeiro iFood foi um sistema que pegava essas maquininhas usadas e colocava lá dentro do sistema. Quando você colocava lá dentro do sistema, a maquininha já era um ponto de internet, já era uma impressora, e aí a gente simplesmente uniu isso com uma cooperativa de motoboy, que na época nós fizemos a aquisição de uma empresa chamada Rápido, né? E aí, ou seja, a gente falou para o Fubá o seguinte, Fubá, coloca essa maquininha na tomada, tem energia elétrica? Tem. Coloca aí. Se imprimir, entregar o hambúrguer lá para o Márcio, você faz exatamente como ele falou aí na notinha, no papelzinho, e pode ficar tranquilo que o motoboy vai aparecer para pegar esse lanche e entregar para o Márcio. Falou, como assim? Faz o hambúrguer que dá certo. Aí ele fez o hambúrguer, e aí o motoboy apareceu, vai ter algum pedido para o Márcio? Tem. Entrega, e magicamente começou a entregar. Então, essa nuvem de motoboys, né, e resolvendo o problema da informatização com o Fubá, foi o grande sucesso que isso começou a fazer. O grande ponto que eu quero dizer é o time to market, né, que as pessoas falam tanto assim. Se você deixar as pessoas empreenderem, criarem a startup, sabe, ela vai falar assim, não, vamos fazer uma inteligência artificial, vamos colocar uma internet de Starlink, elas começam a complicar demais, assim. E na verdade foi pegar uma máquina usada que estava sendo jogada fora, colocar um sisteminha nela, e tudo que o Fubá precisa é de um papelzinho. Então, se você deixa as pessoas saírem criando impressoras, computadores de última geração, ou seja, o gasto é infinito e isso não se sustenta. A outra coisa bacana que eu gosto de falar é o seguinte, né? A gente até brinca assim, o iFood lançou a Anitta no mercado. Porque o que acontece? A gente precisava agora de divulgação. As pessoas precisavam conhecer que dá para fazer pedido de pizza, né, e de hambúrguer por aplicativo. E uma grande veículo de mídia na época era a TV. Eu até brinco com as idades assim, eu falo, gente, na minha época, em 2010, você comprava o que o ator de novela falasse. Então a TV comandava você. Hoje é rede social, né? Hoje o influenciador da rede social acaba fazendo a cabeça de todo mundo. Mas na época era TV.
E na TV, como a gente não tinha tanto dinheiro para fazer uma divulgação em massa, né? O iFood era uma startup, nós tínhamos uma verba de R$ 150 mil para pagar um cachê para uma atriz ou uma cantora fazer esse comercial. Na época, quem fazia muito sucesso, que estava bem no hype, era a Preta Gil, em 2010. E aí, 2011, perdão. E aí a gente foi atrás, ela recusou o contrato, não tinha como. Só que ela falou assim: olha, tem uma menina que está começando agora, se vocês puderem falar com ela, eu acho que vai dar samba, porque o cachê que vocês querem pagar é muito barato e ela está começando a carreira dela, acho que vai dar certo. O nome dela é Anitta. E aí a gente conversou com a Anitta e com o irmão dela, e curiosamente, né, o comercial foi um sucesso gigantesco, porque o iFood falava para a massa. A gente não convenceu a classe A, B no início a fazer pedidos, né? A gente convencia o grande pessoal, a grande massa. E isso foi um comercial assim estrondoso. Eu conto em detalhes para vocês entenderem a vida como ela é. Eu gosto de contar, essa é uma resenha bem legal, que assim, quando você está metidinho, né? E nós da iFood estávamos bem metidinhos, a gente contratou um monte de gente e falou assim, basicamente, tá? Não foi com essas palavras assim, cala a boca, Anitta, e segue o que está no teleprompter. E no teleprompter aparecia assim: oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Anitta, a rainha do funk. Eu estou aqui para falar para vocês do iFood. O iFood agora você pode pedir pizzas, hambúrgueres e muito mais, com muito mais desconto, de forma rápida na sua casa. Contrate agora mesmo e coloque e seja feliz. Esse era o script. E aí ficou um negócio, sabe, meio artificial, meio assim, sabe, não estava natural aquilo. E partiu dela, estou dando os créditos para ela. A Anitta chamou o irmão e falou assim: posso fazer um negócio diferente? Pode. A gente estava gravando no set da GNT, no Rio de Janeiro, e aí ela pegou e falou assim: tem uma cama ali, coloca essa cama aqui e dá um close bem em cima da cama. E ela falou: espera um pouquinho. Ela saiu e quando ela voltou só de lingerie. E aí ela foi assim: pode começar a filmar, eu tenho uma ideia aqui. E aí foi filmando ela foi andando bem lentamente, subiu na cama, começou a gatinhar na cama e ela ficou de cara com a câmera e ela pegou e falou assim: oi, tá na hora da comida. E nós criamos um slogan chamado iFood. iFood significa, obviamente, a mensagem subliminar para quem sabe, né? Tipo, estamos falando com pessoas adultas aqui, né? Eu, food. E isso bombou. Então, isso, falando para o público do funk, para o público que era na época, para o público da mídia, para a massa, foi um comercial muito bacana, porque ficou uma mensagem subliminar muito bacana. Falei assim: olha o que eles fizeram na TV. Colocaram a mulher de lingerie e dizendo que eu, food. Então, assim, ficou um bombástico e isso foi muito grande. Só que nem tudo são flores. Depois que nós fizemos isso, o que veio logo em seguida? Veio um negócio chamado internet, rede social. E isso quebrou nossas pernas, porque a gente estava muito bem posicionado na TV, comprando muita mídia na TV, só que depois parou de dar resultado. Então eu digo que nas startups, você tem que se reinventar toda hora e muito rápido. Isso aqui foi de 2 anos, a gente super bem, no ano a gente acertou, no outro ano estava maravilhoso, no terceiro ano não vinha o resultado, porque um negócio chamado Instagram, Facebook estava dominando o mercado. Então foi um longo período de adaptação, a gente quase quebra, porque a gente viu que as mídias não funcionavam mais. E o pedido de comida, na época, não estava um hábito, como é hoje, de consumo. A gente estava criando o hábito de consumo. Então, tivemos que rapidamente aprender como funcionaria esse mercado de Instagram e Facebook. E, obviamente, depois dominamos, né? O iFood ganhou vários prêmios de melhor investidor de comida, né? De comida da época. Então, assim, a gente ficou muito, muito, muito no hype, mas passamos 3 anos de muitos problemas, porque até acertar a mão na mídia, isso foi um problemaço para a gente, tá? Então, veja, o iFood, ele é muito mais do que uma plataforma de entrega de comida, né? Ele dita tendências, ele tem redes sociais envolvidas, ele é hábito de consumo, ele já está já inserido em várias empresas como benefício. Olha, eu te dou X reais por dia para você gastar no iFood. Ele já gera novas tendências. Então, assim, é engraçado como você, se eu estiver falando aqui, assim, por exemplo, em 2011, o primeiro comercial para 2014, em 3 anos, as pessoas falam assim: nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Mas as pessoas realmente não pensavam
e eram extremamente contra. Só um fato curioso, eu coloco aqui de investimento, né? O maior investidor do iFood é a Prosus, né, sul-africana, né, e eles tinham outro nome antes, chamava Naspers, quando a gente negociava com eles. Basicamente, o que aconteceu? Nós fizemos rodadas de investimentos no Brasil e nenhum fundo brasileiro quis investir no iFood. E a gente escutou de todos os fundos, todos, assim, falando assim, sabe quando que as pessoas vão parar de ligar no restaurante e vão pedir através de aplicativos? Nunca. Esquece, pelo amor de Deus. Eles investiam em qualquer outro projeto nosso, menos no iFood. O que aconteceu foi quando a gente foi pesquisar a Meituan era investido pela Prosus, não era um fundo chinês, era um fundo da África do Sul que investia neles. E aí, quando a gente chegou lá e falou assim, olha, você topa fazer o mesmo investimento que você fez na Meituan no Brasil? Ele falou, agora, faço. Foi um case de sucesso na China e vai ser no Brasil também. Então, hoje, né, é considerado um dos maiores fundos do mundo, né, a Prosus, é porque investiu nessas empresas, elas não se tornaram bilionárias por acaso, né? Eles realmente foram disruptivos, investimentos de forma fora da caixinha. Por que eu conto essa história do iFood? Porque é muito legal que hoje eu ensino em startups, e quando eu ensino as startups, eu tenho uma imersão de 3 dias, que é lavagem cerebral de verdade, né? Tirar o romantismo do empreendimento. Nesses 3 dias eu chego ali e eu falo para eles o seguinte, eu falo, vamos fazer o arroz com feijão bem feito. E é muito disso, né? Fazendo várias startups ao longo da minha vida, é muito comum a startup a pessoa nascer, gente, é impressionante assim, tá? Hoje de manhã eu estava fazendo mentoria aqui em algumas delas, né? A pessoa falou, não, eu já vou começar no B2B e no B2C também. Aí você fala, não, eu vou começar só para mulheres. Aí eu vou começar só para gays. Aí eu fico assim, por que vocês não fazem o básico bem feito? Você tem um produto, coloca o produto na rua, depois que ele está na rua, você dá atração para ele. E quando ele for um best-seller, um produto que vende para caramba, você cria uma inovação. Só que as pessoas, quando querem. Quando eu falo as pessoas, a grande maioria das startups, né? Ontem no Nova Bra é impressionante, com 300 startups falando conosco, e eu falando isso, eles achavam que eu era uma pessoa muito doida ou humilde demais, para ser verdade. Porque assim, não, mas o que eu quero fazer é algo extremamente elaborado, inovador, porque é isso que as pessoas estão investindo e comprando. E eu disse, eu sou a prova viva que não. As pessoas investem no básico bem feito. Então, se a sua empresa não está fazendo o básico bem feito, que é um feijão com arroz, não vai dar certo. Então, assim, a nossa brincadeira, nosso método no iFood era, a mensagem é rápido e quentinho. Então as pessoas chegavam assim, posso pegar 3 milhões de reais e fazer um BI? A gente falava, isso vai fazer entregar mais rápido e mais quentinho? Ah, não, mas é legal ter, não, tudo que é legal a gente não quer. Ah, posso fazer um novo aplicativo, isso vai fazer entregar mais rápido e quentinho? Não, mas é que fica melhor, então a gente não quer. Então isso foi uma mensagem que a gente sempre colocou de rápido, quentinho, e fazer o feijão com arroz muito bem feito, e essas empresas se tornaram unicórnio. Foi assim no Play Kids, foi assim no Simples, foi assim no iFood, e tem sido assim com as startups que a gente está mentorando hoje na BU, e essas startups se tornarão unicórnio também, porque a gente foca no feijão com arroz e a mensagem é fazer rápido e quentinho. Então, isso é muito difícil para que as startups entendam. Eu até sei do porquê, porque obviamente as pessoas começam a empreender e começam a ler livros e filmes, assistir filmes, e as pessoas, por mais que a pessoa entenda o seguinte, tá? As pessoas falam assim, olha, Steve Jobs, quando criou a Apple, ele contratou um monte de gente, não conseguiu pagar salário para ela, não tinha vale alimentação, não tinha adicional noturno, periculosidade, não tinha registro de carteira assinada, e ele convenceu essas pessoas a lançar os primeiros computadores. Esse é o filme que eu sou assistir. Quando eu pergunto para as pessoas, eles falam assim, nossa, olha que romântico que foi, o Steve Jobs teve uma ideia e pegou na garagem, todo mundo foi trabalhar feliz da vida e lançaram a Apple, olha que coisa bacana que é. Então esse romantismo das pessoas de falar que criou na garagem e tudo mais, isso afeta o dia a dia muito, porque quando você pega essas pessoas que nunca empreenderam, elas realmente vivem numa bolha dizendo assim, olha, invista em mim, eu quero 10 milhões de reais, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, eu acordo de manhã todos os dias, cedo, e eu trabalho pra caramba, e vai ser muito maravilhoso. Isso eu falo, isso não existe. Não existe de forma alguma. O que eu faço hoje, tá? Como eu disse para vocês, eu faço uma imersão, essa é a imersão de 3 dias. Aqui estão algumas das startups aqui, vocês podem ver que tem jovens e pessoas
já na melhor idade, essas pessoas chegam ali e eu posso pegar aqui, por exemplo, o Ari Piovesan, que é o de camiseta azul. Ele tem 72 anos. Ele deu depoimento para a gente que ele falou assim, eu nunca vi um treinamento nesse nível. E se eu tivesse feito isso há 40 anos atrás, eu não teria quebrado tanto. Tá? Abaixo dele aqui está o Pierre também, o Pierre tem 68 anos, e o Pierre falou a mesma coisa, do tipo, agora eu sei o que é empreender, agora eu sei o que é fazer startup. Nesses 3 dias, eu explico como se faz a sociedade, como é que você coloca a sociedade em dia, como você faz marketing, vendas, a operação, a contratação de pessoas, como você lida com fundos de investimentos, como que você gera networking, ou seja, tudo aquilo que você precisa. E, obviamente, que se a pessoa, depois de 3 dias, fala assim, eu quero seguir firme e forte com vocês, aí ela contrata um próximo passo. Então, o primeiro passo é uma imersão de 3 dias, o segundo passo é o momento que eu chamo de estruturação. Eu tenho um time grande, que eu chamo de centro de serviço compartilhado. Eles entram, então são especialistas em marketing, contabilidade, jurídico, finanças. São pessoas que preparam toda a sua empresa para que ela possa ser acelerada. Aí sim, ele entra no programa de aceleração, onde a gente faz um investimento, coloca mentores, esse é o que eu mais não abro mão. Toda startup tem que ter um mentor, no mínimo um mentor, e network, e abro para isso. E por último, explicando para vocês, eu inovei a forma de investimentos, que é a tokenização. Só para dar uma ideia do que é uma tokenização, explicando para quem nunca viu token na vida e blockchain, essas coisas, eu explico de uma maneira muito simples e didática, que é o seguinte: pensa numa empresa que tem um valuation de 5 milhões. O contrato social dela, por exemplo, eu tokenizo aquelas cotas. Se tem 1.000 cotas, eu pego, por exemplo, 100 mil cotas, 10%, e tokenizo isso a mercado. Se a empresa vale 5 milhões, 10% dá 500 mil, ou seja, 500 mil reais, eu crio 500 mil tokens de R$ 1, que somando os 500 mil tokens de R$ 1 dá os 500 mil reais. E eu vou numa blockchain e consolido isso, eu faço esse lançamento lá. Blockchain, para quem não sabe, é um cartório digital. É um cartório onde alguém tem um token, e eu falo, deixa eu ver se esse token é válido. Você não vai lá no cartório e verifica se essa escritura é válida, tudo. O blockchain é isso, é um cartório digital. Você chega ali e fala, ah tá, isso aqui é um contrato, foi tokenizado, um contrato social que foi tokenizado 10%, e você tem um token entre os 500 mil tokens que foram emitidos. Depois, bem, uma pessoa física, para fazer um investimento, ele simplesmente faz um Pix para uma exchange, assim como você vai comprar dólar, existe exchange digital, e você compra, por exemplo, aqui o dólar digital, você pode comprar o real digital também. Quando você faz o Pix, literalmente um Pix, e recebe na sua carteira digital uma moeda digital, seja um dólar digital, um real digital, aí você vai na blockchain e compra esse token. Por que isso ficou um negócio maravilhoso? Porque ao invés de você, hoje, em pegar uma pessoa e investir 500 mil reais sozinha numa startup e rezar para todos os santos para que aquela empresa dê certo, é muito mais fácil você pegar 500 mil pessoas que investam R$ 1. Então, a pulverização e a democratização do investimento, ela serve para isso. Você tokeniza essas empresas, porque essas empresas estão no momento de risco altíssimo, e nesse momento de risco altíssimo, você não coloca um peso para ninguém. Então, é isso que a Bio fez. Hoje nós temos o nosso próprio fundo de investimento. Ele fica na casa da Titânio, né? Titânio Assets, que fica na Faria Lima. A Titânio é uma casa de fundos de investimentos, só que a especialidade deles são de criptoativos, de moedas digitais, né? Então, ele já tem vários fundos ali. Nós temos um fundo de investimento, se chama Upstars. É o fundo que ele já está tokenizado, ou seja, ele pode fazer compra de ativos digitais, onde a gente convida pessoas para investirem nesse fundo e investir em startups. Por que você investiria numa startup ou num fundo de criptoativos, né, vamos dizer assim? Primeiramente, porque a Bio ela foca no early stage. O que é o early stage? São as empresas no comecinho. Obviamente, eu não pego empresas no papel, no PowerPoint, na planilha, não é isso. Eu pego empresas que estão dando certo e colocando conhecimento, network e dinheiro, eu faço ela dar certo mais rápido. Então, por exemplo, se eu pego uma empresa que ela tem um valuation de 500 mil reais no ano 1, ano 2 ela tem 1,5 milhão, ano 3 ela tem 3 milhões. Quando você pega esse múltiplo de valuation dessas empresas, eu faço com que essa empresa simplesmente, vamos pensar no pior que a do ano 2 aqui, ela triplicou de tamanho.
No que você está investindo hoje que triplica de tamanho em 2 anos, em 3 anos? Basicamente nada. Então, esse tem sido o sucesso do nosso fundo. Nós, ao investir em startups, a gente pulveriza esse investimento nas startups que nós temos e essas startups, nos primeiros anos, elas se multiplicam muito rápido. E, obviamente, com laudo, né, com valuation emitido pelas Big Four. E aí, qual que é o meu objetivo? Eu consolido essa venda para ou um seeding ou para uma série A, num outro fundo. Então, os exemplos que nós estamos pegando aqui é, eu pego uma empresa, ela está valendo 500 mil, 1,5 milhão, não sei, vale R$ 1 milhão. Eu invisto nela, coloco conhecimento, network e dinheiro. E aí, quando ela está valendo 5, 10, 15 milhões, eu vendo ela para o fundo de série A. E fazer isso no early stage, nos primeiros 3 anos de vida da empresa, é muito rápido fazer isso. E aí, obviamente, série A vai lá, vende isso para um série B, para um série C, ou decide até fazer um IPO. Mas o meu foco é sempre no early stage. Eu pego as empresas, como eu tenho essa metodologia e eu sei como fazer essa empresa dar certo, é basicamente isso que eu faço. Aqui uma foto geral, né, que eu sempre explico para as pessoas, é o resumo da minha palestra que eu falei para vocês. As empresas, elas no early stage, elas saem do ano 1, ano 2, ano 3, multiplicando. Então, se você colocou $1 no ano 1, neste caso aqui, assim, específico, ela valorizou 6 vezes no ano 3. Então, você ganhou 6 vezes o que você investiu ali, para cada $10, $60. Você tem 3 passos que você faz na nossa empresa, que é passo 1, passo 2, passo 3, imersão, estrutura a empresa e acelera. A BIU fica de mãos dadas enquanto a gente não vender as participações do fundo nosso. Nós ficamos de mãos dadas com essa startup e esse tem sido a grande novidade, né, no mercado brasileiro, o que a gente tem feito para dar super certo. Quem quiser escanear aí, esse é o convite para nossa rede social, o nosso QR Code, é onde a gente convida vocês a curtirem nosso Instagram e fazer parte disso. Então, o objetivo meu aqui hoje era mostrar como as pessoas estão investindo em startups, por que elas investem em startups através da BU, por que se fala tanto de cripto e o que nós, né, da BU Education, tem feito com as startups para elas não quebrarem, né? Eu até paro de falar esse negócio, para não quebrar, para elas darem certo, né? Realmente, toda a ideia, chega a ideia e fala assim, cara, eu quero dar certo, quero dar certo, quero dar certo. Tá, você não está dando certo, primeiramente, porque você precisa de uma lavagem cerebral, tirar o romantismo e tudo, entender que isso é um negócio. Segundo, você precisa agora de um método e depois você precisa agora de investidores que queiram investir ali e, obviamente, não colocar mais em risco o dinheiro das pessoas. Uma coisa que eu não comentei, né? Quando eu comecei a empreender em 2003, fazer startups, tinha um negócio chamado anjo. As pessoas falam, investidor anjo, é aquela pessoa que vem voando e coloca, sei lá, R$ 500 mil na sua empresa, depois ela torce para dar certo. Eu digo que o anjo cansou de ser anjo, pelo menos eu não vejo mais anjo aqui na face da terra, não. Hoje o mercado está super acirrado, mas tem forma de eu fazer isso. Eu divido esse anjo agora através de um fundo, com CVM, sabe, fazendo de forma correta, com compliance, e acelero as empresas para darem certo. É isso, Márcio. Obrigado, gente. Estou aqui aberto para dúvidas e perguntas e tudo mais. Parabéns pela apresentação, muito boa, muito clara e muito dinâmica, né? E a gente vê que a startup tem que estar se atualizando também, né? Tudo na vida agora, nessa tecnologia atual.